Mais um Talk Hugo Podcast, mas antes de mostrar a convidada de hoje, eu quero falar do nosso patrocinador, Esportes da Sorte. Você sabia que está rolando Champions League, Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D? Você pode apostar. A Esportes da Sorte paga um pool de até R$1 milhão. É a única casa de apostas que paga R$1 milhão. Você vai esportesdasorte.com.br, faça sua aposta. Tá aí Champions League para você apostar e tudo mais. Quem vai ser o campeão da Champions League? Se você faturar no Esporte da Sorte, lembra do Hugo Esteves aqui. Também eu quero falar da Quina da Sorte, outra parceira do Talk Hugo Podcast. Você sabe que é uma corrida de cavalos que acontece todos os domingos, a partir das 13 horas, lá na cidade de Aquiraz, no Ceará. Ô, Ceará, um abraço ao pessoal do Ceará. Você joga também, aposta na Quina da Sorte, você tem que acertar 5 cavalos. A ordem dos 5 cavalos. Aí você fica montado na grana. Se você fizer a Quina da Sorte, você leva para casa R$5 mil. A quadra, R$50. Quinadasorte.com.br. Vai lá, faça a sua aposta, aposte em 5 cavalos. Ok? Há quanto tempo, hein? Quanto tempo, Patrícia? Peraí. Hugo, tem um tempinho, hein? A gente gravou um podcast em plena pandemia. Foi ou não foi? Era no estúdio... 2020, foi no outro estúdio ainda. Aí lá na Imbiribeira. Exatamente. Como é que tá a tua vida, Patrícia? Feliz, né? Feliz. Casou. Casei. Casou. Caminhando para 1 ano de casada. E tô bem feliz, né? A gente teve uma experiência bem bacana em 2020. Né? A eleição foi uma experiência de muito aprendizado pra gente, de muito crescimento na política e na vida, né? Eu pude olhar para Recife não com os olhos de delegada, mas pude olhar de outra forma. Mas tu não te arrependeu, não, de ter participado numa campanha tão acirrada como foi a campanha de prefeito? O que tu te sentiu? Hugo, na verdade, foi uma campanha muito agressiva, né? 2020, eu costumo dizer que eu passei por um corredor polonês, né? E é interessante porque é uma experiência antropológica, né? Você vê o comportamento da política tradicional quando alguém tenta furar a bolha, né? Mas você furou. Furei. Nós tivemos aí, deixa eu até agradecer aqui, mais de 112 mil votos aqui no Recife. Caralho, é muito. E assim, nenhum voto comprado, nenhum voto trocado, sem milheiros de tijolos e sem oferta de empregos, né? A gente conseguiu convencer as pessoas a votarem na gente pelos nossos projetos, pelas ideias que a gente tinha para a cidade. E a gente pôde quebrar uma resistência muito grande que a política convencional tem em relação às pessoas que querem praticar a boa política, que é a política com transparência, que é a política com honestidade, que é a política com compromisso, com atitude. E a gente furou a bolha. Isso é um orgulho muito grande. Furou a bolha demais, levou muita pancada na cabeça, eu lembro disso. Você disputou com a família... Aliás, ainda é uma disputa, uma batalha com a família Campos, que vai continuar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a tua nova proposta para a política. Mas o que sobrou para ti em termos de processos daquela campanha? Tu como delegada, como servidora pública. Rapaz, foi bronca, viu? A gente teve uma troca de processos bem intensas aí, né? Foi uma campanha muito judicializada, a gente já esperava que isso fosse acontecer, né? A gente teve alguns processos, tanto da gente para lá quanto de lá para cá, mas estão zerados. Graças a Deus a gente conseguiu caminhar. Eu ainda tenho alguns processos que estão em andamento. Eu processei algumas pessoas aí por injúria, porque passaram muito do ponto com a gente, né? Quem que tu processou? Eu posso falar? Lógico que pode. Magno Martins. O blogueiro Magno Martins? Magno Martins. Nós temos aí uns 3 processos em andamento, porque uma coisa é o jornalismo praticado com ética, jornalismo com seriedade, né? Até fazendo uma missa de corpo presente. Você é uma pessoa que eu admiro muito no jornalismo, a tua postura. A tua vida no jornalismo 40 é exemplar, né? 40 anos. Fantástico. Eu lhe acompanho desde muito tempo, né? Lhe vi nas novelas também. Também. E é muito legal, porque a relação que eu tive com a imprensa sempre foi muito boa. Isso né? que eu ia falar. Nunca foi uma relação de atrito. Mas o blogueiro Magno Martins passou um pouco da conta, ele realmente partiu para ofensas no campo pessoal.
né? E aí, realmente, a gente entrou com esses processos e veja, não é nem buscando alguma coisa para a gente, não. Né? O objetivo desses processos é que isso seja pedagógico para ele mesmo, né? Para que ele possa fazer bom uso do jornalismo. Sempre foi um jornalista muito bom, inclusive, né? E se perdeu aí ao longo do caminho. Eu espero que ele possa um dia voltar para os eixos da normalidade. Mas né? continua o processo com ele, etc e tal, tá? Injúria, difamação, calúnia, aquelas coisas todas, né? Exatamente. Mas a gente... Aí eu vou entrar nesse assunto sobre a liberdade de expressão. Você acha que ele ultrapassou, então, a liberdade de expressão? Na verdade, Hugo, o que a gente alega no processo é, além de ultrapassar a liberdade de expressão, ele feriu um dos preceitos básicos do jornalismo, que é o direito de resposta, né? E não esse teve réplica? Não teve. Eu mandava as réplicas e não eram publicadas. Aí eu falei, olha, então o jurídico vai resolver, né? A gente vai realmente resolver na justiça, porque o que acontece? Eu sou uma grande defensora da democracia e da liberdade de expressão. Né? Eu acredito que o jornalismo tem um papel fundamental de informar as pessoas e é um colaborador da democracia, né? Só que a gente precisa atender ao que vem prescrito na lei. E o direito de resposta é um direito de todo ofendido. Lógico. Né? Então, se você trabalha, né, dentro da comunicação, todo mundo sabe que o direito de resposta é um pilar fundamental. Lógico. E isso não foi dado, não aconteceu. Mas, graças a Deus, a minha relação com a imprensa é muito boa. Né? E isso reflete, né, desde a minha época em que eu dava entrevista como delegada, né, passou pelo momento de dar entrevista como política, né, e assim, é muito bacana porque a relação minha com a imprensa, ela vai mudando o aspecto, mas ela sempre foi uma relação muito boa. Certo, mas caiu muito em cima de você, porque o que ela é? Uma carioca que quer fazer o quê pelo Recife? Pintou isso também na tua vida, isso, essas picuinhas? Engraçado, Hugo, que isso surgiu assim de forma bem pontual. E eu costumo dizer que eu tenho a alegria de ter no meu coração duas terras, né? Eu tenho a minha terra natal, que é o Rio de Janeiro, e eu tenho Pernambuco, que é a terra onde eu fui acolhida. Somos dois. E isso é muito bacana, porque hoje me dizer pernambucano, dizer que eu realmente tenho amor pela terra de Pernambuco, significa dizer que eu escolhi Pernambuco para viver, para casar. É a terra onde meus filhos no futuro nascerão. Eita, né? É a já terra onde firmeza. eu tenho família. E o marido está aqui acompanhando tudo, viu? Tá, casal unido, trabalho unido, né? Prometeu, meu amigo. Na verdade, mais do que o marido, viu? Eu tenho em neto, marido, melhor amigo, apoiador, um parceiro de vida. Pode falar o nome dele? Pode. Posso, Neto, todo mundo conhece. Neto, né? Neto é o coordenador da campanha. Pois é, mas também, peraí, né? Mas não vamos falar da campanha ainda, não. Eu quero falar sobre a tua vida como servidora pública. Estás aonde agora? Que delegacia? Como é que está a tua vida como polícia? Hugo, eu voltei para as origens, viu? Para quem não sabe, eu trabalhei no início da minha carreira em Jaboatão Centro. Tenho um carinho gigante, passei 4 anos lá, fiz grandes amizades lá. E eu retornei para Jaboatão, hoje eu estou no plantão de prazeres. Então, voltei para os plantões, estamos aí atendendo todas as ocorrências, né? A clínica geral da polícia, né? Prazeres, na delegacia de prazeres, me conta a tua rotina, como é que é a tua rotina? Me explica. Eu perco algumas noites de sono, né? Trabalhar em plantão. Homicídio? Não. Clínica geral. Mas tu vai para homicídio, não? Não, a gente só aí não vai para homicídio. homicídio. É o DHPP. Você não dá um plantão de 12 ou 24 horas, não tem isso, não? 24 horas por 72 de folga. Caraca! Aí, meu povo, é 24 horas no ar, lá em prazeres. Mas é muito bacana, Hugo, porque a polícia... Eu sempre digo para as pessoas quando perguntam o que a polícia faz? A polícia prende gente? Eu falo muito mais do que isso. A polícia protege as pessoas. Né? E num plantão você tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Principalmente porque você está atendendo mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de crime. A pessoa chega na delegacia desesperada e a primeira palavra de conforto que ela tem acesso é o policial. Então, a gente está ali não só para buscar a justiça para aquela vítima, mas também para acolher, para proteger, para buscar tirá-la da situação de risco. Isso é muito bacana, a gente cresce muito como ser humano. Patrícia, deixa eu voltar para a campanha já. Você, em um momento, temeu em perder o teu cargo de delegada em confronto com o governador Paulo Câmara? Em algum momento passou pela tua cabeça? O rolo foi muito grande, viu? Aliás, o rolo foi muito grande desde 2018, Você ainda teme isso? Ainda passa pela tua cabeça? Será que eu vou? Passa pela tua cabeça? Como aconteceu
com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Áureo Cisneros, né, que hoje perdeu, não é mais policial. Tu teme isso ainda? Hugo, na verdade, não. Eu acho que esse temor nunca aconteceu comigo pelo seguinte: a gente sempre teve uma conduta muito retilínea, muito correta, né? E assim, para demitir a gente dá muito trabalho, viu, meu povo? Porque a gente sempre trabalhou de maneira muito honesta, eu nunca tive nenhuma falta, enfim. Então a gente sempre teve uma postura, uma conduta. Por isso que eu digo, você ter uma conduta de coerência durante toda a sua vida profissional, sua vida pessoal, é uma blindagem muito grande. Então, hoje, o que a gente tem é uma história de muito trabalho, né? Então, eu costumo dizer que a gente passou no concurso, cargo é nosso, ninguém tasca. A gente teve um embate no campo político, né? A gente teve uma disputa com o PSB para a prefeitura em 2020, mas eu sempre disse que a gente precisa tratar a disputa política, né? Olhar para o outro como adversário e não como inimigo. Né? A partir do momento que você mira o outro como inimigo, você está, inclusive, ferindo os princípios da democracia. Né? E o que a gente defende não é isso. Então, a gente sempre tratou como adversário, e é adversário político até hoje, isso é um fato, é notório, né? Mas é um adversário, é no campo da política, né? A gente defende, estamos em lados opostos aí do campo, né? Mas o que, da minha parte, não me torna, eu não os vejo como inimigos, os vejo como adversários, né, como pessoas que têm muito a ser pontuado em suas trajetórias, mas não como inimigos. Agora, Patrícia, eu não sei o que é que passa pela tua cabeça, meu Deus do céu. Cara, depois de uma disputa como foi a Prefeitura do Recife, aí você quer agora ser candidata, é pré-candidata ou é candidata? Por Desculpa enquanto, perguntar. Pré-candidata. É pré-candidata, né? Você é pré-candidato a deputado estadual. Você já conhece os problemas do Recife, porque tu andou muito pelo Recife na campanha para a prefeita. O que tu conhece do interior? Hugo, vou lhe dizer. Os problemas do Estado. Isso tu já está analisando, tu já está estudando? Então, Hugo, na verdade, como delegada, né, por isso que eu digo que a profissão me acrescentou muito. Como delegada, a gente atuou em alguns interiores investigando, né, desvio de dinheiro, corrupção. Então, a gente conhece bastante do interior nesse aspecto, né, que, infelizmente, ainda se usa muito a máquina pública para fins pessoais, para outras finalidades. Né? E, resumindo, o problema do Brasil e dos interiores e de todas as cidades do nosso país, a grande maioria, é que o dinheiro público não chega nas pessoas. E isso é um problema muito sério, porque, veja, todo mundo paga imposto. A gente paga IPTU, todo mundo paga imposto sobre cada produto, uma água que você consome, um refrigerante, a gente paga imposto o tempo todo, a gente paga imposto de renda, uma série de tributos, né? E esse dinheiro serve para quê? É para voltar para a população em forma de políticas públicas. Então, por exemplo, você vai para um outro país, você vai para a França, você tem uma saúde pública lá de altíssima qualidade, você tem educação de altíssima qualidade e é tudo gratuito, porque você paga imposto e tem os serviços de volta. E aqui no Brasil, o problema é que a gente paga uma carga tributária das mais altas do mundo. E esse retorno não chega. E é isso justamente, esse é o lado que mais dói na gente, que é a gente perceber que ainda se faz uma política à moda antiga, uma política que a gente chama de política, infelizmente, a convencional, que é a política sem transparência, sem diálogo, que é a política sem respeito pelo eleitor. E esse é o problema que a gente se dispõe a resolver, com uma política de seriedade. Mas tudo bem, Patrícia, aí você trabalhou numa delegacia que colocou muita gente na cadeia, inclusive. Nós tivemos aqui o respirador de porcos, que compraram respiradores de porcos, vocês sabem muito bem disso. A gente está agora aqui com uma ação da Polícia Federal do Consórcio Nordeste sobre as verbas da Covid, etc. e tal. Eu não vejo ninguém preso. Cadê aquele pessoal que você... Estão soltos, viu? Todos soltos. Estão soltos. Isso não te dá um desânimo, não? Na verdade, Hugo, a gente decidiu lutar com outras armas, né? É interessante porque a vida, ela vai propondo a gente novos caminhos, né? Ao mesmo tempo que esses caminhos te desafiam a usar a sua criatividade para lidar com os problemas que você quer enfrentar. A gente enfrentou a corrupção na polícia durante muitos anos e eu me reinventei através da política a partir do momento em que eu entendi, eu realmente compreendi
que a política ela é o maior instrumento para transformar a vida das pessoas. E é através da política e através dos bons políticos que a gente consegue conscientizar as pessoas e que a gente consegue realmente fazer com que tudo aquilo que deveria chegar nas pessoas possa chegar. Então, por exemplo, o povo fala, mas eu não gosto de política. A política está na vida da gente o tempo todo. Está no preço do pão que você compra de manhã, está no preço da passagem. E a eleição, e esse ano é um ano eleitoral, é um momento em que a população pode buscar a justiça que, às vezes, a gente não vê. Então, por exemplo, os corruptos que a gente prendeu tão soltos, cabe à população não reelegê-los. Mas é difícil, né? É difícil. Por exemplo, como é que você vai brigar com uma máquina do PSB agora, que nós temos o Danilo Cabral, né, pré-candidato ao governo do Estado. Como brigar com essa máquina? Hugo, eu costumo dizer que até o Império Romano ruiu, né? Então, os impérios, né, esses grandes impérios ou grandes círculos de poder, eles não são eternos. Aqui no nosso estado, a gente vê o mesmo grupo de poder há muito tempo, né, que está nos governando, e a gente observa até pela própria dinâmica da política que esse grupo está cansando, está perdendo força, né? E normalmente isso acontece, o desgaste natural de quem passa muitos anos no poder, e a cada ano se abre oportunidade para o novo. E é isso que a gente busca, que a gente consiga uma renovação no campo da política. Não houve tanta renovação. Na Câmara, não houve tanta renovação. Patrícia, pouquíssima renovação nesse ano para vereador. Qual foi a renovação que nós tivemos na Câmara? Pouquíssima renovação. Mas veja, teve algumas coisas muito boas ali, viu? Foram os mesmos quase, Patrícia. Mas alguns que furaram a bolha. Posso dar um exemplo aqui? Muito bom. Me falaram, só para dizer, Hugo, você vai ter que ter no dia da eleição R$400 mil em cash no bolso para se eleger. Eu nunca tive nem na vida, viu? Nem eu, não sei, nunca vi R$400 mil na minha vida. Como é que é lutar com esse sistema, Patrícia? Hugo, veja, é uma batalha. E por que você não se elegeu, então? Por causa da máquina. É isso que eu quero chegar. Veja, a máquina ela é um trator. Mas veja como é que a gente avança. Porque eu sou uma otimista incorrigível e já aviso logo, eu sou altamente contagiosa, gente. Contagiosa é ótimo. Veja, a gente fez uma eleição em 2020 com recursos muito precários, sem apoio de outros partidos. Só teve um partido apoiando a gente. A gente não teve um grupo político forte apoiando a gente. A gente fez uma campanha algo na cara e na coragem. E veja, sem a gente praticar nada de errado, pelo contrário, praticando uma política limpa, correta, honesta, jogando de acordo com as regras do jogo, a gente conseguiu honestamente mais de 112 mil pessoas acreditando no projeto da gente. Isso é o furar a bolha e veja, aos poucos a gente avança, né? E eu acredito que a gente está fazendo muita força para pavimentar para outras pessoas boas, outras pessoas novas também chegarem. Tu acha que dessa renovação que eu falei na Câmara, agora na Assembleia, antes de entrar na tua campanha, da pré-campanha, o que é que tem que mudar lá na Assembleia para você? Inicialmente tem que mudar as pessoas, né? Vai furar essa bolha como? Exatamente, né? O que a gente precisa, e isso é um trabalho que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, mas veja, ele vai longe. Eu comecei no ano de 2018 a palestrar gratuitamente e nunca cobrei por palestra e nunca cobrarei. E a gente começou a palestrar capital, metropolitana, interior de Pernambuco, desde 2018, já são 4 anos, conscientizando as pessoas sobre as boas práticas na política. E veja o resultado colhido após 4 anos. A gente teve só na capital mais de 100 mil votos. Então, hoje o trabalho da gente é conscientizar as pessoas da necessidade de você conhecer o candidato em quem você vai votar. Porque eleição para deputado é complicado, porque chega alguém e fala assim, olha, você já tem candidato? A pessoa não. Tem gente que não sabe nem para que vai votar esse ano, né? E aí chega um amigo e fala assim, Hugo, vota nesse meu amigo aqui. Aí você não sabe quem é a pessoa, você nunca viu na vida, você não conhece a história. Não estou dizendo para não votar não, viu, gente? Mas pesquisa a vida do seu candidato, vê se ele é ficha limpa, vê se é um cara honesto, veja se ele tem projetos, veja as bandeiras que ele defende. É só através dessa consciência, e isso é um trabalho de médio e longo prazo para se mudar um estado, uma forma de se pensar. Para politizar as pessoas vai demorar muito tempo, mas é um trabalho que a gente faz de formiguinha, a gente está contribuindo. Agora, você é pré-candidata a deputada estadual.
Qual é o teu projeto, Patrícia? Agora você está falando tanto em projeto. Qual é o teu projeto? Vamos lá, a gente Vamos tem muitas lá. ideias. Uma delas. Transporte público, Hugo. A gente não vê ninguém falar em melhoria do transporte público. A gente tem problemas muito sérios com o consórcio a gente Grande ouve Recife, falar. né? Não, a gente ouve falar, porque eu trabalhei muito tempo na área. A gente ouve falar, mas só que até hoje ninguém resolveu nada. Se fala muito. Eu lembro que teve que todo 60% da frota teria que ter ar-condicionado. Era isso? Ou 60% ou é 70%? Não vejo isso. Absolutamente nada. Fizeram esses BRTs agora. Se você passa aqui na Cruz Cabugá, você vai ver tudo quebrado. Você passa aqui na P15, eu acho que você veio por aqui, vê as estações de BRTs como é que estão. Veja, o BRT é abandonado, o metrô extremamente precário, transporte público inseguro e o pior de tudo, vem piorando, Hugo. A verdade é essa. Por exemplo, o problema da climatização é algo que a gente já vem falando há muito tempo, né, que é desumano. Quem usa transporte público sabe disso. Eu tenho 39 anos de vida e eu passei 25 anos de transporte público. Quando eu virei delegada aqui, o que pouca gente sabe, eu morava em Boa Viagem e trabalhava no GOI, né, o Grupo de Operações Especiais que fica na Caxangá. Curado, eu pegava... né? Não, Cordeiro. Eu pegava o CDU Caxangá. Né? Os meus 2 primeiros anos como delegada aqui, até eu me organizar, poder comprar um carro. O CDU Caxangá, na época que eu fazia esse percurso há 13 anos atrás, já era caótico. Você pega o ônibus, primeiro, atrasa, vem lotado, a estrutura do ônibus é ruim, não é climatizado. E quando foi em 2020, eu falei, eu vou refazer o meu percurso para ver se melhorou. Piorou. A parada da Caxangá, onde eu pegava o ônibus, hoje ela está descoberta. Então, se você vai pegar o ônibus durante o dia, é o sol quente na cabeça. Vê que situação. A pessoa já sai de casa, já começa o dia mal-humorada, pegando um baita de um sol quente na parada de ônibus, entra num ônibus lotado. E outra coisa, gente, transporte público não é de graça. Então, é um serviço que você paga para ter acesso. E agora, o coitado do motorista tem a dupla função, né? De cobrador. Que agora é motorista e cobrador. E cobrador. Se arriscando a se acidentar, causar um acidente, machucar as pessoas que estão ali, sendo explorado com uma dupla função, sendo que ele não é duplamente remunerado, ou seja, exerce 2 funções e só recebe um salário, né? E isso precisa mudar. E existem formas de se mudar isso. Inclusive, a própria lei prevê dispositivos para isso. O que falta muitas vezes, Hugo, é a cobrança, a fiscalização. E o deputado, ele tem essa função de fiscalizar e de cobrar, de exigir que essas empresas prestem um serviço de qualidade ou que se troque a empresa. Porque quando você vai comprar um produto e não gosta, você fala, não gostei dessa água aqui, vou comprar de outra marca. Com ônibus você não pode fazer isso, você é refém. Aquelas mesmas empresas, as mesmas linhas e você é obrigado a usar aquilo ali. Agora, como polícia, área de segurança... Pô, tu deve ter muita coisa na cabeça, né? Pelo amor de Deus. Viu? Mas eu sei que não vai ser a função de um deputado estadual, mas deixa eu ver a tua opinião. Eu passei hoje... tem um vereador que foi uma briga minha durante o Balanço Geral na TV Clube, quando eu trabalhava lá, eu acho inadmissível a Guarda Municipal aqui não estar armada. Eu acho que isso é um absurdo. Você vai em Petrolina está armada, você vai em Belém do Pará, na minha terra, é armada, no Rio, São Paulo... é armado. E tem um vereador agora, Paulo Muniz, se eu não me engano, que está botando outdoor pela Guarda Municipal Armada. Não é a função do deputado estadual. Eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. Hugo, na verdade, poderia até ser uma atuação do deputado estadual. Em que sentido? Veja, a legislação nacional, ela já permite que cidades com o porte de Recife, por exemplo, com a população do Recife, possam ter uma guarda municipal armada. O que falta é a vontade política de armar a guarda. Por exemplo, Cabo de Santo Agostinho é aqui do lado. É armada. A guarda é armada. E a gente tem experiências muito boas em outros municípios, né? Para você ter uma ideia, Hugo, das capitais do Nordeste, só 2 não têm guarda armada. E uma delas é o Recife. Qual é a outra, João Pessoa? Não me recordo agora. Fortaleza é. Tem uma outra que eu não me lembro agora, que também não é armada. Acho que é Natal. E o que acontece? Você tem uma cidade do porte de Recife, aonde a guarda municipal está na rua, porque veja, você botar um profissional de segurança pública na rua, fardado, você já está expondo ele a risco. E você botar ele desarmado, você está expondo ele a mais risco ainda. E o pior de tudo, Hugo, os relatos que a gente ouviu da própria guarda municipal do Recife. Eles veem alguém sendo assaltado e não podem fazer nada, porque estão desarmados. Tá com a pistola taser. Aí vê uma mulher sendo arrastada para um matagal para ser violentada, não pode fazer nada. Vê que situação. Eu falo isso como policial.
Você vê uma situação dessas e não poder agir é terrível. E a gente tem condições de estruturar uma guarda armada. E veja, quando a gente fala em armar a guarda, não é simplesmente entregar arma para ninguém, não. É fazer um curso, Lógico. né, obviamente, treinamento, teste psicotécnico, só vai portar arma quem for aprovado no teste. É o que faz um quem policial souber militar, manusear. faz a polícia civil, faz todo mundo, Exatamente. pô. E só Ué. lembrando, gente, os guardas municipais são profissionais da segurança pública, né? Pra gente é muito triste vê-los indefesos trabalhando, né? Muita gente me pergunta assim, mas Patrícia, o cara precisa de uma arma para multar alguém? Não é o guarda que multa. Os guardas municipais, em outras funções que não sejam trânsito, poderiam portar arma. De vez em quando, não sei se todo mundo conhece, tem o Grupo Operacional Tático da Guarda Municipal. É o, né? é o GOT. É o GTO. GTO. Grupo Tático Operacional. Boa, Volta e o meia. carro é bonito, é todo parlamentado, bonito. Quando o cara, as fardas, quando o cara Parece carro sai... de polícia. Quando o cara Só sai... que o cara tá desarmado. Aí o que foi que aconteceu ali? Aconteceu numa comunidade ali, que é uma comunidade que tem um nome, enfim, digamos assim, pouco convencional, mas é ali próximo de Saramandaia. E o pessoal do GTO chegou lá com a viatura. Obviamente, quem olhou achou que era a polícia. Porra, bicho. Hugo, eles foram recebidos a bala. Tomaram um tiro lá. Que e isso? desarmados. Então, assim, isso desmoraliza o Estado, né? Isso expõe a vida desse pessoal para risco, porque é o seguinte, eu sou policial, mas eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho mãe. Como é que você bota um profissional, né? As mulheres da guarda, como é que você expõe esse pessoal a risco? Pistola taser. Gente, a taser tem um alcance curtinho, aquela pistola de choque, viu? Então, tipo, a essa distância Uma que eu tô de Hugo 380 ainda acerta. Mas daqui para ali, você toma um tiro e acabou-se, né? Patrícia, tu quer ver outra coisa que eu acho que, como deputada, se você for eleita, é a gente falar sobre a indústria da multa nesse estado. Puta. Seríssimo. Patrícia Domingos, que loucura é essa, velho? É multa. E aumenta, viu? Hein? A arrecadação de multas, ela vem numa crescente, ela vem aumentando ano a ano. E é surreal, eu é não uma estou indústria protegendo mesmo. aqui o infrator, não, pelo amor de Deus. Claro. Vamos ficar, né? Mas estou dizendo, é a indústria da multa, cara. Que doida. O que tu pensa, cara, sobre isso? Primeira coisa, Hugo, que eu penso é o seguinte, a gente na época, em 2020, a gente falou muito sobre isso. A maior parte do efetivo da guarda, uma grande parte do efetivo da guarda municipal, ela está sendo utilizada para fins de multa, quando na verdade a guarda poderia ser utilizada para proteger a população. Isso é um grande problema. Então, ao invés de botar uma dupla em cada esquina para multar, por que não se faz um planejamento de utilizar a guarda como um reforço de segurança para a população? E cadê o pessoal do Detran, BPTran, né? Eu não vejo mais BPTran na rua. Você vê BPTran na rua, Patrícia? Muito raramente. Agora, a gente tem um problema gravíssimo aqui também, né, no nosso estado, na nossa cidade. Isso é um problema em nível Brasil, não é só uma situação em Pernambuco, isso acontece em vários estados. A gente não vê educação no trânsito. Por exemplo, aquelas propagandas que eu acho que todo mundo aqui já recebeu em algum momento no WhatsApp, algum vídeo bem chocante de um acidente de trânsito muito grave, que a pessoa estava usando o celular. Tem um, inclusive, que eu achei fantástico, que o vídeo é gravado sob a ótica do motorista. Eu vi. Então, o motorista está aqui, aí ele vai atender o telefone, quando ele vai responder a mensagem... Coisa de uns milésimos de segundos. Ele bate de frente com outro carro e aí depois mostra, né, a família machucada, as pessoas que estavam no carro com ele feridas. Isso é educação no trânsito. E a gente não vê uma única propaganda na nossa TV sobre isso. A gente precisa educar as pessoas. Esse tipo de propaganda é impactante, leva as pessoas a refletirem e, sinceramente, convence as pessoas a pararem, por exemplo, de usar celular enquanto dirige. Por que não tem isso aqui? Né? Então, educação no trânsito evita acidente e faz com que o infrator deixe de ser um infrator. E é isso que a gente busca, né? Trabalho de conscientização. Exatamente. Pode ser isso, né? E isso é muito necessário. Qual é o vídeo? Da Volkswagen. Ah, da Volkswagen. É da Volkswagen o vídeo, né? É da Volkswagen, da Volkswagen. Eu vi milésimos de segundos. O cara baixou a cabeça, tu viu? Que doideira, meu irmão. E olha, quem vê um vídeo daqueles... provavelmente, quando estiver dirigindo, que pensar em pegar no celular, vai desistir. E assim, o ser humano tem memória curta. Esse tipo de conscientização, isso tem que ser algo previsto já dentro do orçamento, uma destinação para isso. Por exemplo, a arrecadação de multas, ela pode se prestar para isso.
Por que também não investir uma parte dessa arrecadação dessas multas em educação no trânsito? Porque eu não sei a visão que a gestão tem, mas eu, enquanto moradora de Pernambuco, eu gostaria que as pessoas cometessem menos infração no trânsito, porque eu me sentiria mais segura. Quem já sofreu um acidente de carro, quem já foi atropelado, quem já bateu, já colidiu de carro, quando algum carro bateu em você porque a pessoa estava no celular ou estava distraída, eu gostaria de viver numa cidade onde as pessoas não cometessem infração. Eu gostaria de uma população mais consciente. E eu gostaria também de morar num estado onde a taxa de homicídios fosse reduzida. E é o que a gente vê mais, é o aumento da taxa de homicídios. Você tem algum dado aí? Hugo, na verdade, a gente tem alguns dados que são divulgados pela SDS, mas o que a gente vê, né, e eu falo isso não só enquanto polícia, mas enquanto população, né, o Pacto pela Vida, ele existe desde 2008. Né? Jarbas Vasconcelos. Exatamente. Ainda na época de Jarbas. Praticamente aí 14 anos de Pacto pela Vida. E o que a gente precisa hoje o Pacto pela Vida foi útil? Foi. Teve sua função? Teve. Eu lembro que em 2010 eu trabalhava em Jaboatão Centro. A nossa delegacia de Jaboatão Velho foi condecorada como a primeiro lugar em redução de homicídios no estado. Então isso foi fantástico. Agora veja, isso foi em 2010. Então o Pacto pela Vida ele funcionou. O que é que tu fazia para reduzir esse número? O que era? Trabalhava de sol a sol. Agora a gente conseguia conscientizar as pessoas como? Palestrava em escola, palestrava em associações. Essa é a grande sacada. E a gente ia espalhando o nosso telefone, conquistando a população para que as pessoas dessem informação. O que eu recebia de informação, para você ter uma ideia, em Jaboatão Velho, a gente só de flagrante de chacina, a gente fez 3 flagrantes. O pessoal matava 3, 4 pessoas, no dia seguinte a gente prendia todo mundo. Quer dizer, no dia seguinte não, horas depois. Informação. A população confiava na gente, tinha muito acesso, chegava na delegacia, a delegada atendia pessoalmente, dava o número do telefone, o povo ligava e denunciava. Só que o Pacto pela Vida ele funcionou e ainda funciona, mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser ajustado. A gente precisa de políticas inovadoras na segurança pública. A gente precisa começar a encarar a segurança pública como não sendo só um problema de polícia. É um problema de carência de políticas públicas. Não é só a polícia que vai resolver prendendo. A violência ela se deve a ruas mal iluminadas, ausência de câmeras nas ruas. São coisas câmera tem para multar. Né? Mas não tem para proteger. Tem câmera pra caraca, velho. E deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. A câmera que serve para multar, ela não serve para registrar o crime, porque ela está focada para pegar a placa do carro. Então, no máximo, ela vai pegar as pernas do criminoso, que não vai ajudar muita coisa. Em porra nenhuma. Né? Então, assim, a gente precisa de investimento em segurança, olhando outros aspectos. Conscientização, educação da população, iluminação, câmeras, tudo isso é uma forma de você deixar as ruas mais seguras para a gente poder ir a pé na padaria. A gente tem medo. A gente tem medo de atender o telefone na rua e ser roubado. Isso é um grande problema e a gente tem que refletir sobre isso. Agora, deixa eu te ouvir mais uma... Lógico, não tem nada a ver com a audiência do custódia. Queria que você falasse sobre audiência. Cara, Patrícia, eu já trabalhava na TV Clube, no Balanço Geral, quando bandido foi isso, né? Preso, foi quando começou. Bandido foi preso e eu chamava o cara de canalha. Aí daqui a pouco que ele saía pela... Chega quando diz custódia, o juiz, não vejo por que prender esse cidadão e flagrante. O que é que tu acha? O que é que tu pensa de audiência do custódia? O que é que passa nessa tua cabeça? Hugo, eu vou lhe dizer assim, eu vou contar só Todo uma policial experiência... é puta da vida com isso. Eu tive uma única experiência com audiência de custódia que foi assim, pra gente foi uma situação bem complicada. Né? Da pessoa ser solta na audiência de custódia Meu Deus, me dá raiva e ser presa em menos de 24 horas novamente. Porque veja, gente, qual é a profissão do ladrão? Roubar. Qual é a profissão do traficante? Traficar, vender maconha, cocaína, ele ganha crack. dinheiro fazendo isso, certo? Quando você solta ele, ele vai fazer o quê, pelo amor de Deus, gente? E teve agora, o André... É complicado. O negócio da cocaína, prenderam 650 quilos de cocaína, não sei, e os caras, o juiz mandou soltar os caras, mas a cocaína ficou apreendida. Não sei onde foi isso aqui, foi no Brasil. Não foi no Brasil? Pesquisa para tu ver, cocaína apreendida e os caras foram soltos pela audiência de custódia. Procura aí pra gente ver. E tu sabe qual é a grande bronca, Hugo? É que isso gera um descrédito na justiça muito grande. Porque veja, você é uma vítima que foi assaltada. E aí você foi assaltada, a polícia chegou, prendeu, levou o cara preso, você viu
o bandido preso. Porque, veja, a prisão não, é a punição do criminoso que liberta a vítima. A vítima sai dali aliviada, sabendo que foi feita a justiça, vai para casa em paz. Você imagina essa vítima no dia seguinte ver o ladrão rondando sua própria casa. Isso é muito difícil, gente. E assim, a gente precisa recuperar a credibilidade das pessoas na justiça, porque a gente virou, Hugo, um país de uma população muito decepcionada com tudo. Com as políticas públicas, decepcionada com a justiça, decepcionada com a política, né? E justamente por ser uma otimista incorrigível, eu sempre tento mostrar para as pessoas que vale a pena acreditar. Mas as nossas políticas públicas também têm que ser voltadas para isso. Ô, Patrícia, agora você é pré-candidata a deputada. Eu vou trazer outras mulheres também aqui, pré-candidatas, etc. e tal. Tem duas mulheres disputando, que é Marília Reis, pelo Solidariedade, e a Raquel Lira pelo partido? PSDB. PSDB. Tá com quem? Então, a gente está no mesmo partido de Raquel Lira, né? Veja, a Raquel é uma mulher em quem a gente acredita. Tem feito uma gestão realmente exemplar lá em Caruaru, é a primeira prefeita mulher da cidade, e mais do que maior isso... aprovação de todas as prefeituras do Brasil, dos municípios brasileiros. Espetacular. 89% de aprovação? Foi 89% de aprovação em Caruaru, sim. É fantástica a gestão de Raquel, e mais do que isso, Hugo, Raquel é uma mulher que está disposta a discutir o futuro de Pernambuco. Então, Raquel, ela vem com ideias, ela vem com projetos para Pernambuco, né? A gente não pode fazer uma eleição pautada, por exemplo, numa disputa familiar, e nem em projetos pessoais. E, para quem me conhece, gente, todo mundo sabe que eu sou sincerona, sempre falo o que eu penso mesmo, e eu não defendo nada que eu não acredite. Então, se a gente está no partido de Raquel, a gente realmente acredita no projeto dela, um projeto que enaltece a presença da mulher na política. A gente tem Priscila Krause com a gente também. A gente tem outras mulheres. A Priscila vai ser vice? Ninguém sabe, né? É um mistério, mas está no time com a gente. A gente tem a Lucinha, mãe da menina Beatriz, está também no PSDB. A Lucinha Beatriz, a mãe da... Sei. Mãe, assim, lutadora, guerreira, né? Mãe Lutadora. Guerreira. A gente tem Sandra Santos, que é perita da Polícia Civil. A gente tem tantas mulheres aí. Do Tavares Buril, a Sandra? Exatamente, a Sandra é candidata também com a gente. E assim, eu sou uma grande entusiasta das mulheres na política. Eu também, eu acho que viu? A gente precisa de maior representatividade. Você é a primeira pré-candidata que eu trago. Ah, que honra! A primeira pré-candidata que eu trago. Eu vou trazer Raquel, vou trazer Marília, etc e tal. Mas eu gosto da Raquel, eu gosto da Marília também. Nós temos duas fortíssimas candidatas disputando a eleição, né? E tem o Miguel Coelho também, um cara jovem também de Petrolina. Mas, Patrícia, estou chegando como deputada estadual. Qual é a tua primeira atitude quando tu chegar na Assembleia? Vamos supor. Pronto, vamos lá. Chegou na Assembleia. Sou deputada. Tu faz o quê? Primeira, o que passa por essa tua cabecinha? Vai. Hugo, tem tantas coisas, sabe? Por exemplo, a gente tem uma categoria aqui em Pernambuco que ela é absolutamente abandonada, que não tem direito a nada. Os entregadores de aplicativos. Ninguém fala, ninguém se pergunta como essas pessoas trabalham, expostos a risco, de bicicleta, de moto, muitos se acidentam. Qual é o direito que essas pessoas têm? Qual é a proteção que o poder público dá a essas pessoas? A gente tem, Hugo, hoje muita gente esquecida. A segurança pública hoje, por exemplo, posso falar para minha própria categoria. Até hoje a Polícia Civil não tem uma lei orgânica. Isso é uma das bandeiras que a gente pretende lutar, porque como delegada a gente já vem debatendo isso há muito tempo com a categoria. A gente precisa de uma lei para regular a categoria da gente, os nossos direitos, os nossos deveres. A maioria dos estados tem. Pernambuco ainda não tem uma lei orgânica para a categoria. Desculpa a ignorância. Como é a lei orgânica para policial? Me explica rapidinho. Vamos lá. Hoje, por exemplo, a gente tem a lei orgânica da magistratura, né, para os juízes e dos promotores, né? Essa lei orgânica, ela disciplina a categoria. Quais são os direitos do servidor, quais são os deveres, quais são as infrações, o que gera Mas já punição. Não existe essa lei orgânica no servidor público? Existe do servidor público, mas não existe do policial civil. A gente não tem uma legislação específica para a gente. O policial militar tem? Né? A Polícia Militar, salvo engano, eu acho que também não tem ainda. Isso também é uma novidade, cara. Mas, por exemplo, uma lei orgânica que vem a regular as nossas promoções,
que vem a regular a acumulação de delegacia. Para você ter uma ideia, um delegado aqui em Pernambuco, se ele acumula 4, 5 delegacias, ele não recebe nada mais por isso. Só que ele trabalha por 5. Então, isso é muito cansativo para o policial. O policial não tem um incentivo para fazer isso. E a gente precisa ter regulado direitos e deveres. Por exemplo, se chegar a ser delegada especial, qual é o critério? Só um detalhe, eu sou delegada especial. Pois é. Né? Então, o critério hoje foi definido dentro de uma portaria onde se estabeleceu critérios específicos. Pontuação para quem tem pós-graduação, mestrado, E não seria doutorado. orgânico também isso? Isso teria que estar numa lei, porque isso é precário. Daqui a pouco alguém muda. Entra uma nova gestão, muda de ideia e estabelece novos critérios. Sim, mas tu tá lá para bater isso, para combater isso, essa mudança. Precisa ter uma lei assinada pelo chefe do Poder Executivo, que seja uma lei que não possa ser alterada ao bel prazer das novas gestões. Né? Algo que garanta a gente direitos e deveres permanentemente. Estou entendendo. Então, quer dizer, se um chefe do executivo chega lá, não, eu não quero isso não, vou mudar. Muda de ideia? Isso? Exatamente. Entendi. Então, muita coisa da nossa categoria é regulada por portaria e decreto. A gente precisa de uma lei orgânica. Inclusive, Hugo, a gente defende uma lei orgânica que tenha como moldes as que já existem em outros estados. Porque a Polícia Militar é por tempo de serviço. O cara é soldado, cabo, é por... Né? Essa promoção por tempo de serviço. A delegada seria por pontuação... É tempo de serviço e merecimento. Merecimento, né? Agora, você quer ver uma outra coisa e que é quem terrível te deu esse merecimento? Gente? Qual foi o governador que te deu esse merecimento? Pasme, quem assinou foi Paulo Câmara. É gente boa, pô. Os critérios estavam lá, eu pontuei em todos os critérios. De 30 pessoas, eu fui a 6ª na lista, viu? Ela é gente boa, então, pô. Botou a delegada... Cumpriu a lei, né? Cumpriu a lei. A lei orgânica. Mas veja que fantástico. O que uma lei orgânica poderia proteger a gente? Hoje, se um delegado for removido, por exemplo, alguém olha... Não estou dizendo que isso acontece em Pernambuco. Pelo amor de Deus. Viu? Não estou dizendo que isso acontece aqui. Cuidado. Acho, inclusive, que isso nunca nem aconteceu em Pernambuco. E o sindicato A associação? Então, a Associação dos Delegados vem lutando há anos para uma viva alma dentro da Assembleia Legislativa ter a boa vontade de colocar a lei para votação, porque, Hugo, já existe até a minuta da lei. Legal, então, peraí. E quem vai fazer isso? Deixa eu botar pimenta nesse molho. Então, a gente tem lá uma representante da Polícia Civil. Temos 3. Não, eu vou dizer a que se elegeu com mais de 400 mil votos, que é a delegada Gleide Ângelo. Quer dizer que parou, ela não deu andamento nessa lei para botar para dentro? Hugo, até hoje, ninguém que passou ali, gente, assim, não só ela, mas ninguém que passou ali. E eu lembro que eu brincava, que eu até falava com o pessoal, com alguns amigos delegados, e falava, gente, vai ser preciso eu entrar ali para fazer isso, né? E realmente vai. Por exemplo, hoje, vamos supor que algum outro estado, né? Vamos dar um exemplo aqui, Nárnia, né? Crônicas de Nárnia, né? Vamos supor que lá em Nárnia, algum delegado fez alguma coisa que desagradou o governador. E aí esse delegado é transferido lá para o interior, assim, bem longe da capital. Como punição. Se não houver uma lei para regular isso, esse tipo de coisa pode acontecer. E sabe o que acontece com esse delegado? Ele vai trabalhar lá, bem longe da casa dele, longe da família dele, vai desenvolver uma depressão, vai ficar com sérios problemas para ver a família, para ver os filhos. Mas foi essa pergunta que eu te fiz Nárnia, né? logo no começo do programa, que o teu medo de tu ir lá pro alto sertão, largar a família, largar tudo, era esse que era o teu medo, que eu temia que tu fosse pegar essa punição. Marido não me larga não, né, marido? Não, lógico. Pelo amor de Deus, 1 ano... Deixa eu completar os 7 anos para ter a primeira crise. 7 é o primeiro ano de 90 que a gente vai passar juntos, hein, amor? Vamos viver muito aí, hein? Patrícia Domingos, já largou a polícia para ser pré-candidata? Para ser candidata? Como é que tá? Larga quando? Largo no dia 2 de julho, né? Eu trabalho até julho, são 3 meses, que é o afastamento obrigatório por lei. Falou, foi. Para a gente poder se tornar candidata, né? Por enquanto, pré-candidata. E eu te pergunto, você, como delegada, se for eleita deputada estadual, teu salário vai ser como delegada? Tu vai fazer opção? Como é que é? O que passa pela cabeça também? Sim, é até bom explicar isso, gente. O delegado que se torna deputado, ele escolhe qual salário ele vai receber, né? Da Assembleia ou como da Polícia. Eu vou continuar recebendo como policial.
né? E eu acho, inclusive, até mais justo, né? Porque é meu órgão de origem, né? O concurso para o qual eu passei há alguns anos, então a minha opção seria como policial. Quanto é que ganha um deputado hoje? 30? Hugo é bem pareado, vice. É, né? É bem é praticamente o mesmo salário. Assim. Delegado especial como deputado? É bem pareado. E Não tem diferença, não. Na verdade, é só uma questão de opção mesmo. Mas para quem é delegado de primeira classe, né? O pessoal que está entrando no concurso agora, aí realmente é um salário um pouquinho inferior ao nosso. No gabinete, pouca gente, o que é que tu acha? O que é que tu acha? Vai trabalhar com pouca gente, reduzir esse gabinete, cargos comissionados, como é que vai? Qual é a tua proposta em relação a isso? No gabinete, gente que trabalha de verdade, viu? Gente que comparece ao serviço, né? Isso é um dos grandes problemas aí. A gente combateu isso, inclusive, enquanto delegada, né? Que são os funcionáriozinhos fantasmas. Isso é um problema muito sério. Isso foi na tua campanha, tu falou muito isso. E é uma bronca, Hugo, porque é o imposto da gente que paga o salário ali, né? Então, a ideia da gente é montar um gabinete com pessoas que sejam qualificadas, né, com análise curricular. Obviamente, a gente tem a nossa equipe de voluntários que já acompanha a gente, que é, para minha sorte, um time super qualificado que está com a gente, pessoas que trabalham com a gente gratuitamente desde 2018 até agora, e agregar pessoas na equipe através de currículo mesmo, né? O nosso gabinete vai ser um gabinete técnico, né, de pessoas que estão ali por merecimento realmente, que têm a qualificação para estar ali, e para poder realmente bolar projetos, fiscalizar, exercer um mandato bastante participativo com a população. É isso que a gente deseja, trabalhar. Deixa antes da gente terminar, deixa eu viajar um pouco aqui, vamos colocar lá para frente. A Raquel Lira, caso a Raquel Lira seja eleita... Tomara. Aí ela olha para a delegada Patrícia Domingos e diz assim, não, você não vai ser deputada. Você vai trabalhar na SDS e ser a nossa secretária de Segurança de Defesa Social. E aí? Tu rejeitaria esse convite ou dizer, não, Raquel, deixa eu ser deputada? Veja, eu ia jogar para a plateia, né? Porque para a categoria da gente, o pessoal ia ficar muito feliz, já virou para né? política. Ela virou política. Joga para a plateia. Veja, eu acredito que as forças de segurança pública aqui iam ficar felizes. A gente tem uma boa relação com a Polícia Civil, que é o nosso berço. Eu estou perguntando sim ou não. Eu estou perguntando sim ou não. Agora veja, o que é que eu diria para os nossos eleitores? Não, eu estou perguntando sim ou não. Hugo, eu não sei. Não, sendo bem sincera, eu não sei. Na verdade, a gente tem um compromisso com a população que vota na gente e quer a gente na Assembleia. Quer a gente lá para se sentir representado. E a gente tem, do outro lado, as forças de segurança pública que iam ficar felizes. Que precisa também. Que precisa. Eu, sinceramente, hoje, eu não sei o que eu faria numa situação dessa, não. Teria que refletir muito. Mas. Pronto, boa ideia. 2 anos como deputada e 2 anos chefe da SDS. Seria bom, né? E chama chefe ou é secretário? Secretário. Secretário da SDS, né? Mas vou lhe dizer uma coisa, Hugo. Eu tenho tanta vontade de trabalhar naquela Assembleia pelo seguinte. Por exemplo, eu tive essa semana agora, dando exemplo de Itambé, que foi o mais recente. Eu cheguei em Itambé, a população lá, falando sobre violência, que só tem 2 viaturas para a cidade inteira, são 36 mil habitantes. Veja, aí eu perguntei, vocês já reclamaram sobre isso com alguém? E o pessoal fala, Patrícia, a gente não sabe a quem recorrer. E quando eu paro para pensar na possibilidade de me eleger deputada, é a possibilidade de representar essas pessoas, de ser a voz dessas pessoas que não é ouvida. O pessoal está lá, gente, e também, para quem não sabe, faz fronteira com Pedra de Fogo. Com Pedra de Fogo, quase Paraíba. E todas as cidades que são fronteiriças, elas têm esse problema da evasão de criminosos, do homicídio que é num lugar e joga o corpo no outro. Precisam muito de polícia. Tem distrito ali que tem 9 mil moradores. Caramba. Então, assim, quem é que está ouvindo essas pessoas? Eu peguei o meu carrinho aqui, porque eu faço campanha no meu próprio carro particular. Peguei meu carro aqui, fui lá com meu esposo, com as pessoas que são voluntários nossos. Fui até Itambé, gravei um podcast, conversei com a população. E nessas conversas, você ouve as pessoas. E é isso que falta hoje na política. Diálogo. E o que a gente quer ser é essa ponte. A gente quer ser uma voz para o povo pernambucano. Ouvir as pessoas e transformar isso na Câmara, na Assembleia, em projeto. E projetos que mudem realmente a vida das pessoas. Então, boa sorte. Deus ajude, a população ajude também. Pode fazer uma pergunta. Olha, quem não tem esse negócio? Eu queria saber, Diz que... a senhora falou que o seu salário como delegada e como deputada como deputada são pareamente são praticamente a mesma coisa, que você vai escolher o seu salário como o da polícia. E ele fez outra pergunta, se você aceitaria
futuramente se a Raquel Lira chamasse você para ser secretária da SDS. A minha pergunta é isso. Já que você vai optar pelo salário da polícia e não deu a resposta nem que sim, não, sobre uma possibilidade. Já entendi. Por que hoje sair da delegacia para concorrer a um cargo público? Bom, deixa eu... Não sei se deu para ouvir, mas eu vou perguntar. Deu para entender, deu né? Entender. Ele perguntou porque o salário de deputada e de polícia, a Patrícia vai precisar ficar com o salário da polícia. É praticamente a mesma coisa, É a mesma coisa, né? E por que a vontade, então, não é isso? Já que ela não respondeu, porque se ela não aceitaria o convite, por que então ela vai fazer opção pelo salário de delegado? Não sai pro salário de delegado. Por que ela vai sair da posição dela hoje de delegada para deputada? Para ganhar a mesma coisa. Sim. Boa, veja, entendi. Isso é bacana porque é o seguinte, veja, eu não vou ter acréscimo de salário. E muita gente pergunta, Patrícia, por que da polícia para a política? Porque eu entendi que a política ela é o melhor instrumento para transformar a vida das pessoas. O alcance que você tem como deputado é diferente do alcance que você tem como delegada. Como delegado, eu só vou poder atuar e efetivamente ajudar as pessoas que forem atendidas por mim na delegacia. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a gente vai poder ajudar a vida de pessoas de uma cidade inteira, com emendas parlamentares, com projetos, com políticas públicas, com projetos de lei. Você ter a oportunidade de destinar uma emenda para uma cidade que tem problemas sérios de abastecimento de água, por exemplo, você está conseguindo levar água para a casa das pessoas. Então, o alcance da política é muito maior. E mais do que isso, Hugo, para que a gente possa realmente representar a vontade das pessoas ali. A população está cansada de político que entra para pensar em si mesmo, para botar os parentes ali como agregados dentro do gabinete, para empregar o amiguinho, o coleguinha, desviar dinheiro. O que a população quer é que uma pessoa de atitude entre ali e que tenha coragem de enfrentar os desafios, que serão muitos, e que possa realmente ter projetos, ter ideias para melhorar a vida das pessoas. E isso a gente tem. A gente teve muitos projetos aí em 2020 que a gente vai adaptar para esse ano, que são muitas ideias boas que a gente tem para a cidade e para as cidades de Pernambuco. E como político, o alcance disso é muito maior. Lógico. A gente impacta a vida de muitas pessoas. E só um detalhe, Hugo. Eu era aquela criança que quando alguém perguntava, olha, qual o seu maior sonho? Era mudar o mundo. E eu cresci, eu entendi que eu não posso mudar o mundo. Mas a gente pode impactar a maior quantidade de pessoas possível. Esse é o objetivo. Você não pode mudar, mas você pode transformar o mundo. É uma diferença muito grande, de mudança para transformar. Você pode transformar o mundo. Então, boa sorte. Boa sorte. Nosso programa, esse episódio é retransmitido pela TV Nova, né, para todo o interior do estado. Patrícia Domingos, obrigado. Hugo, brigadíssimo mais uma vez pelo convite. Posso divulgar as redes sociais aqui? Pode, já devia ter divulgado. Gente, acompanhe a gente lá, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, porque eu também sou jovem. Estamos lá, @delegada Patrícia, no TikTok também. @delegada Patrícia. É só @delegada Patrícia? @delegada Patrícia. Vocês me acham lá, inclusive no TikTok, na rede social vizinha. Vocês vão ver a gente tratando de política de forma lúdica, bem-humorada e levando informação para vocês. @delegada Patrícia, no podcast Talk Hugo. Valeu.